Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Um vírus desconhecido, diferente de todos, já catalogados, foi descoberto por pesquisadores da UFMG. O Yara vírus, como foi batizado, foi encontrado no maior cartão postal de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. E o nome é em homenagem à figura folclórica Yara, a mãe das águas. Os pesquisadores da UFMG ainda vibram com a descoberta. O vírus foi encontrado em amostras de água retiradas da Lagoa da Pampulha em 2017. Mas só agora o trabalho teve destaque mundial, com a publicação em um site especializado, reconhecido pela comunidade científica. Existem bancos de dados na internet, onde todo cientista que descobre algum genoma novo, um organismo novo, ele coloca isso, disponibiliza para outras pessoas avaliarem nos bancos de dados. A gente faz essa comparação e se ela bate, uma sequência bate com a outra, a gente sugere que aquela sequência tenha determinada função. O que a gente viu para o Yara, então, foi que quando a gente comparava as sequências do Yara com sequências de outros organismos no banco de dados, não existia, para 93% delas, não existia nenhuma similaridade. O trabalho contou com o apoio de cientistas da Universidade de Marsella, na França. Graziele dedicou o pós-doutorado dela à caracterização do vírus. Foram feitas sucessivas repetições, análises por diferentes profissionais de diferentes partes do mundo, para levar a gente a realmente confirmar e afirmar que se trata de um vírus completamente novo e inédito. A descoberta ganhou repercussão nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Mas não há motivo para se preocupar com o vírus encontrado na Pampulha. Yara vírus infecta amebas e não é prejudicial a seres humanos. Pelo contrário, ele pode ajudar os cientistas a buscarem novas respostas à origem da vida e sobre como evoluímos no planeta. A gente conhece muito pouco sobre o que está no ambiente, e nos mostra que nós temos que estudar as vias bioquímicas, provavelmente, potencialmente novas, associadas a essas proteínas, e quem sabe utilizar esses novos conhecimentos para atender a demandas humanas. Para novos avanços, os cientistas da UFMG precisam de recursos, tão raros neste tempo. No ano passado, o Ministério da Educação congelou mais de 5.000 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no país. O Instituto de Ciências Biológicas, onde o Yara vírus foi descoberto, faz quase 25% de toda a pesquisa produzida na UFMG. Essa pesquisa foi gerada em boa parte aqui na UFMG. O governo pagou as bolsas e os grants, o financiamento desse projeto em boa parte, mas o dinheiro, realmente, infelizmente, os investimentos foram reduzidos nesse ano. E para continuar nessa pesquisa e atender essas perspectivas, nós precisamos de apoio público ou privado para seguir em frente. Então é muito importante incentivar não só esse estudo, mas toda a ciência brasileira de uma forma geral. Cresce cada vez mais o número de pessoas interessadas em se tornar veganas ou vegetarianas. E o mercado de produtos específicos para esse público cresce para oferecer alternativas de alimentação. Veja uma reportagem da nossa parceira, a TV Bahia. Fernando deixou de comer carne em 2015, quando percebeu que a alimentação à base de vegetais melhorava a digestão. Ele descobriu que a dieta vegetariana é anti-inflamatória e rica em antioxidantes, o que refletiu nas articulações, que também passaram a funcionar melhor. Meu corpo ficou menos inflamado, minhas articulações estavam bem menos rígidas. E aí foi uma decisão assim que até hoje permanece comigo. O estilo de vida vegano é considerado um ato político, porque tem a ver com a adoção de hábitos que vão do vestuário até a dieta vegetariana. É um ato que abrange todo o modo de vida da pessoa, porque não só é apenas a alimentação, A pessoa se alimenta de vegetais, mas também busca produtos como cosméticos, higiene pessoal, produtos de limpeza, que também não sejam testados em animais, É um modo de vida que a gente tenta viver
excluindo o sofrimento animal. De acordo com os dados da pesquisa realizada pelo IBOPE em 2018, 14% da população brasileira se autodeclararam vegetariana. Uma das dificuldades dessa população é encontrar produtos no mercado. Além disso, a substituição de alimentos, como vemos nesse prato, que o hambúrguer de carne vermelha foi substituído por cogumelos shimeji e um queijo com base de aipim. Além disso, um purê de batata e um espaguete de cenoura e abobrinha. Na dieta vegetariana, tudo pode ser prato principal. E você não precisa escolher uma fonte principal. Você pode ter feijão, grão de bico, lentilhas, arroz, tudo no mesmo prato, fazendo uma composição variada. E isso vai garantir a sua nutrição e que não haja falta de nenhum aporte, né, nem proteico, nem nutricional, nem de micronutrientes. O universitário faz um alerta para quem pretende se tornar vegetariano ou vegano ou está em processo de transição da dieta. O importante é ter uma dieta vegetariana planejada. E isso, infelizmente, muitas vezes não acontece. As pessoas que querem adotar uma dieta vegetariana simplesmente excluem as carnes do prato e pensam que está tudo bem, mas não está. Bom dia! Que temos uma legislação boa e adequada para as pessoas com deficiência, não há dúvida. Mas será que nosso comportamento, nossa cultura e, sobretudo, nosso olhar sobre esse universo acompanham os avanços contemplados na lei? Para falar sobre esse tema, convidamos a presidente da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros, a advogada Débora Prates, autora do livro Acessibilidade Atitudinal. Bom dia, doutora Débora. Obrigado por sua presença aqui no Repórter Visual. Muito obrigado. Bom dia, sou eu quem tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando desse tema que é tão caro para nós, né? Pessoas com deficiência. Muito obrigado, doutora. Olha, eu começo perguntando se o olhar da sociedade como um todo para a pessoa com deficiência, não é? Teve algum progresso, tornou-se mais sensível, mais consciente? Olha, Davi, sim e não. Eu acho que é não, mais não do que sim. As pessoas estão acostumadas a um padrão de corpo, é a corponormatividade. Então, a sociedade criou um ideal de ser humano, que é aquele ser humano sem deficiência. Nós que representamos 1/4 da população brasileira, então nós somos discriminados porque a sociedade entende que o nosso corpo não é um corpo sujeito, é apenas uma coisa. Então, o olhar ainda em relação a nós ainda é um olhar de piedade, é um olhar caritativo, muito embora a nossa Convenção de Nova York, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela venha terminar com esse pensamento assistencialista e caritativo. Ocorre que a sociedade ainda não está preparada, porque isso, Davi, é uma cultura. Sim. É uma cultura que vem desde o início da civilização. As pessoas com deficiência eram entendidas como impuras, elas eram impróprias para viver, elas eram pessoas cheias de pecado, e vem toda essa cultura. E a gente ainda não conseguiu se livrar porque a sociedade olha para nós e não nos vê enquanto pessoas, enquanto corpos sujeitos. Vem apenas como se nós fôssemos uma coisa objetificada e esquece que nós temos sentimentos, que nós temos uma história de vida. Então, a nossa subjetividade é colocada totalmente à margem. Então, nós vivemos, respondendo a sua pergunta agora, depois dessa explanação, nós ainda vivemos num subterrâneo social. Como nós, como sociedade, podemos minimizar esses obstáculos que a senhora fala, não é? Que normalmente se colocam para as PCDs? Isso é importante a gente poder até ponderar e conscientizar as pessoas, né? Pois é. Então, eu acho que a sociedade precisa sair do piloto automático. Hoje em dia, a gente está vivendo nessa era pós-moderna, em que tudo é tecnológico, tudo você tem que... o capitalismo, é a força do capitalismo, porque os empresários entendem que pelo nosso corpo sofrer uma limitação, nós não seríamos capazes de produzir. Agora, a questão é a produção. A produção. Então, por que a sociedade, os empresários, o capitalismo entende que nós não servimos
é que a sociedade não nos vê, não interage com a gente e a sociedade se ligou. Hoje a gente está automatizado. Existem chips, nós no lugar do coração nós temos chips, no lugar do cérebro você tem um chip. E nós precisamos, eu acho que as duas grandes ferramentas, aliás, é uma ciência, é a antropologia. A gente pode estender também, claro, para a filosofia, mas é na antropologia que você vai trabalhar com a alteridade, com a ética. Sim. E aí a gente começa a sair dessa barafunda em que nós nos encontramos. Eu pergunto, como melhorar o convívio social, né? Combater o preconceito e alcançar um novo marco civilizatório, né? Em que a inclusão e a acessibilidade sejam totalmente sistematizadas em nossa sociedade? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente volta ao começo. É uma questão da sociedade nos enxergar como iguais, dentro das nossas diferenças. É você ser uma semente, você, Davi, que trabalha com a gente. E eu acho que é boca a boca. Não adianta a força. A força não vai servir para nada. O ideal é que nós não tivéssemos nenhuma lei para nós, nem ninguém tivesse Exatamente. nenhuma. O ideal é que nós nos respeitássemos de forma igual enquanto seres humanos, enquanto corpos sujeitos que sempre fomos. Doutora Débora Prats, agradecemos demais por sua presença aqui no Repórter Visual, pelas informações, os esclarecimentos. Muito obrigado pelo seu brilhantismo, viu? Eu é quem agradeço. Obrigada a vocês. E um beijo a toda a comunidade surda, com as quais eu interajo muito bem e tenho muitos e muitas amigas surdas e surdos. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. E para você que acompanha o Repórter Visual, um ótimo dia. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você. Tchau.